Então, falando um pouquinho da minha trajetória acadêmica. Eu ingresso no vestibular de 85 para a Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, no segundo semestre. Então, passei para uma universidade pública, segundo semestre, tive uma garantia de ficar ali 6 meses meio tranquilo, por assim dizer. Comecei a estudar Direito, achei muito interessante, mas não me sentia completamente preenchido pelo Direito. No Direito, eu, a princípio, me interessava pela criminologia, e que linkava o Direito um pouco com a psicologia. Mas eu conheci no Direito também a Sociologia, e me interessei muito pela Sociologia. Acabei fazendo Faculdade de Ciências Sociais em 1986, eu passei para o vestibular da UFRJ, em Ciências Sociais, por conta de, na época, ter sido obrigado a servir ao Exército. Fiquei 1 ano servindo o Exército, depois fiquei mais 1 ano como tenente. Então, fui cursar a Faculdade de Ciências Sociais apenas em 1989 e me formei em 1992. Fiquei 1 ano trabalhando numa especialização com uma professora, atuando com ela, e fui fazer o meu mestrado. Em 1994, eu entrei para o Instituto de Medicina Social da UERJ, fazer um mestrado em saúde coletiva. Fiquei lá até 1997, quando eu defendi a minha dissertação de mestrado, pegando o tema já das terapias alternativas, dando um enfoque na terapia floral, a relação dos terapeutas, que se tornavam terapeutas florais, e uma ideologia alternativa. Era essa mais ou menos a temática que eu trabalhava. Depois eu fui fazer um doutorado, que acabei não completando esse doutorado, um doutorado em saúde mental na psiquiatria do UFRJ. Não completei esse doutorado porque em 2001 houve uma intervenção da CAPES na instituição e a coisa ficou muito confusa e eu acabei optando por me dedicar à minha carreira terapêutica, que já estava vingando, por assim dizer. Olhando de hoje, eu entendo que essa trajetória profissional ela começa lá atrás, no adolescente Everton, que se interessa pelos tarôs, se interessa pela astrologia, se interessa pela numerologia, por essas ciências esotéricas, por assim dizer. Isso veio como hobby, como uma coisa paralela à minha trajetória acadêmica durante algum tempo, mas justamente entre o mestrado e o doutorado, quando eu fiquei sem recursos de bolsa, eu tive que trabalhar de alguma forma, e resolvi atuar e trabalhar com as coisas que eu já conhecia. Comecei a atender pessoas com florais, com astrologia e com cartas. Então isso estou falando do ano de 1995. A partir de 1996, eu comecei a atender na Casa Francisco de Assis, que é um centro de umbanda esotérica em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Atendi lá durante 2 anos. No ano seguinte, em 97, eu fui chamado para coordenar o setor terapêutico dessa casa e ali, para mim, foi a minha residência terapêutica. Eu comecei a atender muita gente, como uma espécie de prototerapeuta holístico ou psicoterapeuta holístico. Proto porque ainda era uma coisa incipiente. Eu não tinha uma formação daquilo, eu mesmo estava criando o meu próprio fazer, misturando astrologia, psicoterapia, cromoterapia, florais, algumas ferramentas, algumas técnicas que eu conhecia. Isso foi dando muito certo e me foi fazendo com que eu repensasse sempre aquela prática, aquelas coisas que eu estava trabalhando. Em 1998 eu conheci o Reiki, achei muito interessante e comecei a agregar o Reiki nessas ferramentas, no conjunto dessas ferramentas. Posteriormente, a partir de 1999, quando me tornei professor de Reiki, eu passei a atuar durante 2 anos muito com essa técnica. Montei um ambulatório social de Reiki, que funcionou durante 9 anos, um ambulatório gratuito, onde nós fizemos, eu e meus alunos, mais de 10.000 atendimentos e sessões de Reiki. E nesse período eu criei um centro de terapias naturais, chamado CTN, que depois virou o Centren. O CTN, eu estou falando no ano 2000, e o Centren, a partir de 2001, eu comecei a chamar o meu espaço de Centro de Terapias Integradas, Centren. Eu era o próprio Centro de Terapias Integradas. Eu atuava com astrologia, atuava com tarô, atuava com numerologia, atuava com Reiki, com terapia floral, com psicoterapia holística e com outras ferramentas.
radiestesia, fazia trabalho de ambiental, de harmonização de ambientes. Isso funcionou dessa forma até mais ou menos 2005, quando eu faço um recorte e resolvo me especializar na psicoterapia. Eu procuro uma formação psicanalítica, encontro a Maria Eugênia Reis, que foi minha terapeuta, minha supervisora e a minha grande professora em psicanálise. Aprendo a psicanálise e a partir daí eu vou diminuindo o holismo nas minhas sessões. Eu passo a diferenciar as coisas. Uma pessoa queria fazer um mapa, eu não fazia mais o mapa naquela sessão ali, eu estava trabalhando como um analista. Se ela quisesse fazer um mapa astral, ela me contratava numa sessão particular para fazer o mapa. Eu fui diminuindo o meu holismo, até chegar o ano de 2015, quando eu conheço a terapia sistêmica e as constelações familiares, e eu passo a fazer uma mistura da concepção sistêmica com uma clínica analítica e também com essas ferramentas holísticas que eu vou desenvolvendo ao longo da minha vida.